Tributamos louvores ao Deus vivo, Melquisedeque Lisbete, postos os olhos na esposa de Deus, Cristo Lisbete, em quem se cumprem todas as promessas de Deus, que são gozo, paz, saúde, prosperidade e a imortalidade. Todas as figuras ou parábolas apresentadas na Bíblia têm seu cumprimento hoje. Escrito está em Mateus 13:13. Eu ensino ao povo através de exemplos. Assim, por mais que olhem, não verão nada. E por mais que ouçam, tampouco entenderão nada, se não for revelado por Cristo Lisbete, a palavra feita carne. Sendo o Cristo de Deus, ela é toda a verdade, se lê em João 16:13. Mas quando venha o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Deus Mãe, ela vos guiará a toda a verdade, para que sempre vivamos na verdade. E se ela iria guiar-nos a toda a verdade, era porque antes que a verdade viesse, nós todos estávamos debaixo de uma mentira sobre Deus por causa de um enganador e malfeitor que optou por manter a verdade escondida de todos nós. Agora que estamos na verdade, com o Espírito Santo de Deus, é que podemos identificar a mentira na qual estávamos vivendo por causa de um homem, o homem de pecado. Ela, Cristo Lisbete, não falará por sua própria conta, senão que lhes dirá o que ouvir de Deus Pai e lhes ensinará o que está por acontecer. João 16:13. Hoje é quando Deus Mãe nos aclara as verdades ocultas, ensinando-nos o que está por vir em nossa majestosa eternidade. Graças ao Cristo contemporâneo, hoje daremos seguimento à série temática dos famosos capítulos de Romanos 6, 7 e 8, pregados por décadas pelo edificador, o homem de pecado. Em resumo, estes capítulos abrangem os seguintes tópicos. Número 1, mortos ao pecado e o batismo da morte de Cristo. Número 2, mortos à lei mediante o corpo de Cristo. E número 3, a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte, jamais explicados espiritualmente. Somente nesta gloriosa dispensação de Deus Mãe se explicou qual foi o pecado introduzido pelo edificador ao mundo espiritual de Deus. Como se expôs anteriormente, em cada capítulo revelado há muitos detalhes importantes, e hoje nos aprofundaremos muito mais neles, baseados nos primeiros versos de Romanos 6. Mas antes leiamos Romanos 5:20. Mas a lei de Moisés se introduziu, se colocou, se implantou para que o pecado abundasse. Mas quando o pecado abundou, sobreabundou a graça. Leamos esta versão. Apesar disso, a lei entrou também para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, abundou ainda mais a bondade imerecida. Vejamos o conceito de introduzir: dar entrada a uma pessoa em um lugar, colocar uma coisa na outra. A lei de Moisés foi colocada, introduzida, malevolamente, ao invés da lei espiritual de Deus, Melquisedeque Lisbete. Os conceitos de Moisés foram motivo de doutrina perpétua no meio do povo. Por isso eles edificaram sobre madeira, feno e palha, e desprezaram a doutrina da pedra, da rocha, Cristo. Essa pedra, a lei espiritual, desprezada pelos edificadores, Moisés e o edificador, trazia a ordem ao homem terrenal, proporcionando assim a imortalidade. Agora, graças a Cristo Lisbete, está claro porque abundou o pecado, porque governou o irmão mais velho. Não atenderam ao conselho da rocha. Para eles, foi pedra de tropeço e tropeçaram por sua desobediência. Moisés, o edificador, não explicaram
em que consistia o pecado, porque não lhes convinha despojar-se de sua glória, tiveram aparência de piedade, vestindo-se como anjos de luz, se disfarçaram como ministros de justiça, mas com injustiça detiveram a verdade de Deus. Ao fazê-lo, abundou o pecado, porque o resto do povo pôs os olhos neles, negando assim a Cristo como Deus Mãe e como a única mediadora entre Deus e os homens. O edificador se apropriou de todos os atributos do Cristo como Deus, o apóstolo, o pastor, o mediador, o consolador, Jesus Cristo homem, o desejado de todas as nações, entre outros, abrangendo tudo sem deixar lugar para um mediador entre Deus e os homens, quando Deus deixou claro que somente através de Cristo, como mediador, é que se chegaria a ele e os homens seriam reconciliados com o verdadeiro Deus, Pai e Mãe. Porque primeiro tinha que tomar lugar a reconciliação entre Deus Pai e Cristo, sua esposa. Sem essa reconciliação, não poderia haver um Cristo que mediasse a favor dos homens. Tem que ser um amor eterno de uma mãe que não só ama aos seus filhos, senão que primeiramente ama ao seu esposo e demonstra isso, fazendo tudo o que lhe agrada. Cristo Lisbete, como uma mulher virtuosa, dá o bem e não o mal ao seu esposo todos os dias de sua vida, eternamente. Provérbios 31:12. Tendo claro todo o anterior, agora sigamos para ver com mais detalhes e com a ótica de nossa mãe, Cristo Lisbete, os primeiros versos de Romanos 6. Se lê em Romanos 6:1. O que, pois, diremos? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? Vamos seguir pecando para que Deus se mostre ainda mais bondoso? Nossa mãe, Cristo Lisbete, já está julgando ao edificador que nos deu licença para pecar, ao não dar a conhecer quem era o Cristo e ao não nos explicar qual era esse pecado. Se converteu em uma besta por não reconhecer a sua criadora. Além disso, ele aplicou tudo ao homem exterior, nada para o homem interior. Daí a grande diferença dispensacional entre o que anunciaria ao Cristo, que acabou usurpando sua função e bajulando a si mesmo, e a segunda vinda de Cristo Lisbete, onde Deus Pai é que glorifica a ela. Esses edificadores eram vozes que pregavam no deserto como João Batista, porque não havia água de vida em suas mentes. Voltemos a Romanos 6:1. Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? Na dispensação anterior, nós perseveramos no pecado. Depois da aparição de Deus Mãe, em sua ressurreição, fomos colocados mortos ao pecado. Vemos que no, em mais o, é uma contração prepositiva, indicativa de lugar, tempo ou modo, onde se determinam as ações dos verbos. Essa contração significa dentro de. Estávamos mortos no pecado do edificador, efetuado em sua mente, no jardim do Éden. Essa foi a desobediência, a ofensa ante Deus. Aqui é onde se efetua o modo e o tempo, como se lê. Perseveraremos no pecado para que a graça abunde. Estar em pecado é seguir a doutrina do edificador. É seguir enganados, porque com esse ensinamento não se pode alcançar a Cristo e seus benefícios eternos. Agora se entende claramente o verso 2 de Romanos 6, mortos ao pecado. Pois estamos mortos ao pecado, graças a Cristo Lisbete, que morreu à sua mente carnal, e hoje nós seguimos seu exemplo. Estar mortos ao pecado é deixar a doutrina do príncipe deste século, sendo obediente a Jesus Cristo fêmea. Se lê em Efésios capítulo 2, versos 1 ao 4. E ela, Cristo Lisbete, vos deu vida,
quando estavam mortos nos vossos delitos e pecados, na era do edificador, nos quais andastes em outro tempo, antes da fundação do mundo espiritual de Cristo Lisbete, seguindo a corrente deste mundo, conforme ao príncipe da potestade do ar, o edificador, o espírito que agora opera nos filhos de desobediência, seus seguidores, os insensatos. A verdade já saiu à luz. O príncipe da potestade do ar trouxe uma doutrina estreitamente ligada ao seu pai, o diabo Moisés. Então os seguidores dessa doutrina estão debaixo de maldição e morte. Todo esse componente doutrinal ensinado na dispensação anterior não tem valor algum ante a magnificência do Deus Altíssimo, Melquisedeque Lisbete. Esse malévolo plano consistia em uma falsa graça chamada a incircuncisão e a pregação das 14 epístolas de Paulo. Seguir a essas doutrinas é adorar e seguir a imagem dessa besta que negou a sua criadora e enganou a muitos, lucrando através deles. O edificador, com sua sabedoria terrenal e seu falso amor, hoje destruídos, marcou a muitos fisicamente com 666. Tudo por não entender as figuras, que somente podem ser explicadas pela esposa de Deus. Somente ela e ninguém mais nos selou na mente, depois de ter nos comprado a preço de sangue. Antes de seguir com os seguintes versos de Romanos 6, vejamos a Romanos 5,12. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, o edificador, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, aos muitos que escutaram sua mensagem, porquanto todos pecaram, por seguir seu ensinamento errado e maligno. Foi tão grande esse pecado na dispensação passada que jamais chegamos a ser filhos de Deus. Não sabíamos que tínhamos uma deusa mãe, em quem tem que se crer para poder ser feitos filhos de Deus. Tampouco éramos abençoados, porque somente em Cristo é que se cumpre essa promessa e ela foi ocultada pelo edificador. Tampouco estávamos perfeitos, pois não havia sido efetuado o sacrifício na mente de Deus Mãe. Esses dois povos não estavam reconciliados, essas duas nações, nela. E outro ponto mais, jamais reinamos em vida. Governava a desordem da mente carnal. Além disso, não havia a quem imitar para agradar a Deus e reinar sobre qualquer situação. Muito menos sabíamos como pedir ao Pai corretamente. Estas e outras mentiras era a base doutrinal do edificador, que mentiu para nós e nos levou à morte espiritual. Por isso, ele não era Deus, porque Deus, Melquisedeque e Lisbete, não mentem. Claramente, o Cristo imortal já julgou esse plano de maldade, expressando: todos nós, os que escutamos ao edificador, estávamos debaixo de pecado, ainda os que não pecaram negando a Cristo Lisbete. Leiamos Romanos 2,12. Porque todos os que sem lei, Cristo Lisbete, pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que debaixo da lei, Cristo Lisbete, pecaram, pela lei serão julgados. É o mesmo pecado de Moisés. Estes líderes não quiseram explicar nem se aprofundar nas coisas espirituais dessa gloriosa vinda de Cristo. Portanto, essa transição de mortos em pecados a estar mortos ao pecado aconteceu uma vez que Deus Pai ressuscita ao seu Cristo na mente em 18 de novembro de 2013. Após essa ressurreição na mente, limpa e iluminada,
Deus Pai, Melquisedeque, reclamou sua amada esposa, Cristo Lisbete, uma vez que fica livre da lei desse marido enganador. Depois, ao nós crermos nela, ficamos batizados nessa morte, imitando essa semelhança de morte e ressurreição para escolher uma vida nova. Agora, Cristo Lisbete está viva para Deus Pai, mas morta a sua passada maneira de viver, e passou a ser o nosso máximo exemplo. É aí onde passamos de ser escravos do pecado para ser escravos de Cristo, conhecendo a verdade e obedecendo-a em tudo. E os que nos mantemos colados a Cristo Lisbete, a videira verdadeira, e fazemos tudo o que nos manda, seremos seus amigos. E já não nos chamaremos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas nossos pais nos chamaram amigos, porque todas as coisas que nossa mãe ouve de nosso pai nos deu a conhecer. Em Romanos 6,3 se menciona o batismo de sua morte, onde claramente vemos a figura da ressurreição espiritual de Cristo Lisbete. Graças a esse sacrifício, nós, seus filhos, temos uma posição privilegiada. Leiamos Colossenses 3,1. Se, pois, haveis ressuscitado com Cristo Lisbete, buscai as coisas de cima, onde está Cristo sentada, à destra de Deus. Essas coisas de cima, do Espírito, é estar mortos ao pecado, deixando a doutrina do edificador, por estar batizados em sua morte, crendo nela e em seu evangelho eterno. É estar sepultados juntamente a ela, na semelhança de sua morte, através desse batismo, morrendo aos desejos do irmão mais velho. Além disso, fomos plantados juntamente a ela, que é estar colados à videira verdadeira porque nascemos dela. As coisas de cima também implicam em estar crucificados juntamente a ela, fazendo todo o mencionado anteriormente, que significa buscar as coisas de cima de Cristo Lisbete, é que o corpo de pecado é destruído, que é deixar de lado a doutrina maligna e danosa do edificador, porque é precisamente esse espírito o que contamina e nos faz ver as coisas que perecem da terra, figura do falso Deus, hoje falecido. Sigamos em Colossenses 3, versículo 2 ao 3. Põe a vista nas coisas de cima, no Evangelho Eterno, não nas coisas da terra, esse outro evangelho de maldade do edificador, a lei do pecado. Verso 3. Porque estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo Lisbete em Deus. Com o edificador estávamos vivos em pecado, porque sua doutrina ocultou a imagem do Deus invisível. Hoje nosso espírito está escondido, protegido, com o ensinamento de Cristo Lisbete, dando-nos vida eterna ao ter sua fé. Em Romanos 6,3 se menciona claramente o batismo de sua morte. Por isso, é importante aclarar que o Elias deste tempo sempre ocultou o verdadeiro significado desse batismo, quando precisamente é esse batismo o que nos daria a vida para sempre. Esse batismo foi a morte à mente carnal e a reconciliação das duas naturezas, fazendo possível a obtenção da promessa milenária de entrar à terra prometida, a esposa de Deus. Com o edificador, jamais tivemos acesso a essa promessa. Por isso se lê em Romanos 6,4. Porque somos sepultados juntamente a ela para a morte pelo batismo.
a fim de que, como Cristo Lisbete ressuscitou dos mortos pela glória do Pai Melquisedeque, assim também nós andemos em vida nova, o governo do homem espiritual sobre o terrenal. Cristo Lisbete revelou magistralmente que esse batismo não é submergir na água, é crer em seu evangelho eterno, sua mensagem, e ao escutá-lo nos faz morrer à passada maneira de viver, aos apetites da carne do homem terrenal. Além disso, o edificador interpretou literalmente o verso que diz: a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos. Primeiro, o edificador nos ocultou a dualidade de Deus ao dizer que Cristo era o Pai e nos vendeu a fabulista história de uma ressurreição mística ao terceiro dia, dando base ao ensinamento de que sim havia vida depois da morte física, o qual foi um tremendo engano. Não há vida no mais além, ou seja, depois da morte. Assim nasceu outro ensinamento errado, a grande nuvem de testemunhas, o lugar aonde supostamente iriam todos os que morreram ou morrerão em sua dispensação, ao considerar-se eleitos e predestinados para a vida eterna, fizessem o que fizessem, eram salvos, sempre salvos. Também nos enganou, dizendo-nos: na transformação veremos a Moisés, a Abraão, a Paulo e a todos os grandes homens da Bíblia. Inclusive, considerando-se Deus Pai, se atreveu a dar a coroa de justiça a Paulo em uma de suas repetidas convenções, proclamando que ninguém havia se lembrado dele. Hoje, o verdadeiro Deus, Cristo Lisbete, que ressuscitou dos mortos espirituais, julgou com justiça a Paulo e sentenciou o seu verdadeiro juízo. Por ser incrédulo, morreu comido por vermes. Além disso, foi um dos causadores da morte de Cristo ao estar ligado à doutrina maligna de Moisés, a serpente antiga. Hoje, Cristo Lisbete desnudou a esses falsos heróis da fé e a esses grandes homens da Bíblia, hoje mortos por sua incredulidade para com o Cristo. Por isso, hoje, Deus Mãe está dando essa coroa de justiça a todos os humildes seguidores de sua morte, de sua ressurreição e de sua transformação, após termos permanecido firmes. Nós, os fiéis, sofremos muito com essa turbulenta, enganosa e violenta dispensação passada, porque cremos no edificador até o final, pois queríamos ver essas mudanças em nossas vidas. Não como as insensatas que diziam ser fiéis ao edificador, mas para seguir na desordem de sua carne. Mas ao manifestar-se Deus Mãe, é que nós podemos reconhecer quem é nosso verdadeiro Pai, e assim é que fomos feitos filhos do Deus vivo, Melquisedeque Lisbete. Louvada seja Deus Mãe por ser nossa Salvadora, nossa Consoladora, nossa ajuda idônea e nosso oportuno socorro. Sem ela, nada podemos fazer. Sigamos em Romanos 6,5. Porque se fomos plantados juntamente a ela, na semelhança de sua morte, também seremos na de sua ressurreição. Em outra versão se lê: porque se nos unimos a Cristo em uma morte como a sua, também nos uniremos a ela em sua ressurreição. Estes termos são espirituais e não carnais. Somente em Cristo Lisbete aconteceu essa morte do homem carnal e essa ressurreição do homem espiritual, porque isto ocorre na mente, estando ela com vida, não com Cristo, experimentando uma morte física. Para expressar mais claramente, primeiro, isto não se aplicou ao Cristo antigo. Portanto, estes escritos se cumprem na atual manifestação de Cristo Lisbete. Segundo, essa semelhança de sua morte, ou estar unidos nessa morte de Cristo, é espiritualmente, não fisicamente, porque senão todos os filhos
morreriam apedrejados e crucificados com o Cristo antigo. Essa ressurreição espiritual é morrer ao irmão mais velho e entrar no governo do irmão mais novo, o Cristo, o Consolador. E isso somente é possível, não por meio de uma varinha mágica, senão escutando os manás, os ensinamentos de Deus Mãe, Cristo Lisbete. Como podemos morrer nessa mesma semelhança, juntamente a Cristo, segundo Romanos 6,5? Somente espiritualmente, e o fazemos estando colados a ela. O que Cristo Lisbete recebe do Pai Melquisedeque, transmite aos seus filhos, e assim, juntamente a ela, se efetua essa mesma morte ao homem terrenal, vivendo unicamente conforme ao homem espiritual, como se menciona em Romanos 6,6. Sabendo isto, que nosso velho homem, o que éramos antes, foi crucificado juntamente a Cristo Lisbete, para que o corpo de pecado, nossa natureza pecadora, seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Essa crucificação do velho homem é fazer morrer os desejos carnais da serpente antiga. Fazendo-o, obtemos a vida eterna. A frase, para que o corpo de pecado, nossa natureza pecadora, seja destruído, significa deixar a doutrina do edificador, e é porque seu ensinamento nos faz negar a esposa de Deus. O edificador se ocupou somente do homem exterior, a carne, por isso morreu, não fez morrer os desejos de sua mente carnal em seu ministério. Nele se cumpriu a profecia de Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Seu ministério foi de morte, e ele foi o destruidor. Se lê em Isaías 54:16, e eu criei ao destruidor para destruir. Recordemos quando o homem de pecado nos dizia: Deus havia feito a um bom diabo, pois estava se referindo a si mesmo, porque sua função foi boa para esse propósito. Seu trabalho foi destruir. Claro está, ele se afastou e nos afastou traiçoeiramente do caminho de Cristo. Por isso sua morada final foi entre os mortos físicos. E agora seus filhos insensatos vão pelo mesmo caminho. Se lê em Provérbios 21:16, o homem que se afasta do caminho da sabedoria, Cristo Lisbete, parará na companhia dos mortos. Entendendo essa morte ao pecado, jamais explicada pelo destruidor, podemos afirmar com propriedade que somente em Cristo Lisbete se cumpre o que diz em Romanos 6,7. Porque o que morreu foi justificado, libertado do pecado. Agora se entende por que estamos justificados. Porque quando alguém morre, a sua passada maneira de viver, onde governava o homem adâmico, fica livre do pecado. E tudo isso é graças ao Evangelho da esposa de Deus, e nos gloriamos somente nela. Claramente, Moisés e o Elias deste tempo defenderam seus argumentos terrenais, acrescentando pecado a pecado. Nele se cumpre profeticamente o escrito em Provérbios 18:17. O primeiro em defender-se parece ter razão, até que chega o seu contrário, Cristo Lisbete, e o desmente, o descobre. Hoje, esse pecado saiu à luz e não tem desculpa. São culpados ante o tribunal de Cristo Lisbete. Hoje, o juízo justo de Deus Mãe destapou o tempo maligno do edificador, figura do presente século mau, e tudo graças ao perfeito sacrifício aceito de Cristo Lisbete ante Deus Pai, que foi morrer à sua mente carnal, para assim ser oferta e sacrifício com aroma suave. Quando Cristo Lisbete ofertou sua mente,
lhe foi dada toda a sabedoria para destapar a iniquidade do edificador e assim redimir-nos desse pecado, desse plano de maldade. Em outro escrito, seguiremos nos aprofundando mais nestes capítulos de Romanos 6, 7 e 8. Soberana Deus Mãe, nosso juiz justo, somente Deus Pai pôde te coroar de glória e majestade, cumprindo assim a profecia de Salmos 91, dos versos 14 ao 16. Porquanto em mim puseste seu amor, eu também a livrarei, a porei em alto. Porquanto conheceu meu nome, Melquisedeque Lisbete, me invocará e eu responderei. Com ela estarei eu na angústia, a livrarei e a glorificarei. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Reconhecemos a ti, amada Mãe, Cristo Lisbete, como nossa única salvadora e podemos dizer o que está escrito em Salmos 86, versos 10, 11 e 13. Porque tu és grande e fazedora de maravilhas, somente tu és Deus. Ensina-me, ó Jeová, Melquisedeque Lisbete, teu caminho. Caminharei eu em tua verdade. Afirma meu coração para que tema teu nome. Porque tua misericórdia é grande para comigo e livraste minha alma das profundidades do Seol. Cristo Lisbete, te amamos, somos teu povo zeloso de boas obras. Amém. Aleluia.